Vergonha, vergonha. O Vasco perdeu de 4-1 ontem pro Internacional. Um resultado horrível. O time do Vasco jogou muito mal. O Vasco entregou o jogo. O Renato Gaúcho foi péssimo também. E aqui eu separei um compilado de notícias com novidades, informações exclusivas sobre a partida de ontem. O Vasco deu muito mole, tomou de 4 e é isso. Não tem muito o que dizer. O Vasco tem muita coisa a melhorar. Agora é virar a chave, porque tem outro jogo importante agora durante a semana. E sem mais enrolação, bora pro vídeo do Vasco. Só peço que você deixe o like no vídeo, se inscreva no canal e lembrando que aqui tem produtos exclusivos no precinho pra você, torcedor vascaíno. Bora pro vídeo. Que loucura! Gurizada impecável, a noite dos sonhos, a tarde noite dos sonhos, um espetáculo do Internacional. Botamos Renato Portaluppi de 4 no Beira-Rio. Botamos Renato de 4 no Beira-Rio. Impecável, impecável, impecável. Paulo Pesolano, meu treinador. Vocês sabem que a gente tentou encontrar nesses últimos 12 jogos, que o Inter só perdeu uma, um momento que a gente pudesse estabelecer o corte. Esse aqui agora é o novo Inter. A gente até viu ali o jogo contra o Santos, contra o Corinthians e tal, mas é hoje, velho. É hoje, velho. É hoje, velho. Hoje é o nascimento do novo Inter em 2026. Sabe por quê? Porque até então, a gente estava colocando assim, o time do Pesolano não pode jogar na frente. Já jogou na frente, é um time propositivo, mas aí atrás fica desguarnecido. Não, então vamos botar o Inter de forma reativa, como todo mundo. Jogamos atrás contra todo mundo, aí na frente vai ser só nas escapadas e tal. Não, hoje foi equilíbrio. Hoje foi equilíbrio. Hoje foi equilíbrio. Hoje o Internacional defendeu impecavelmente bem e atacou impecavelmente bem. E o Internacional soube distribuir a sua forma de jogar adequada a cada situação do jogo. O Inter sai pressionando o Vasco, constrói o 2-0, vem para trás da linha da bola. Sofre um pouco? Talvez ali no começo do segundo tempo. Mas depois, em escapadas rápidas, como tem que fazer um time reativo? Como tem que fazer um time reativo, em escapadas rápidas decidiu o jogo e impôs ao Vasco da Gama uma vitória absolutamente vexatória para eles. E que bom, não tenho nada contra o Vasco, mas tenho tudo contra o Renato. Colocar o Renato de 4 é um prazer inenarrável. Inenarrável. Mas deixa lá, o prazer de ver o Renato tombando é para hoje. Eu preciso pensar no ano. Boa noite, senhores. Boa noite a todo mundo que está acompanhando aí mais uma live no canal do Pedrosa. Sejam bem-vindos para a gente falar sobre essa goleada desastrosa que o Vasco sofreu para o Internacional no Beira-Rio, 4-1, uma vergonha, um desastre coletivo, um desastre individual, em que o Vasco foi irreconhecível em todos os aspectos, seja no aspecto anímico, seja no aspecto tático, técnico, mas o que não é irreconhecível é a maneira como alguns jogadores são constantemente escalados e constantemente prejudicam o Vasco há muitos anos já. Tietê, Hugo Moura e, há pouco tempo, um pouco mais de forma assídua, Carlos Cuesta. Eu gostaria muito de concordar com aqueles que falam que o Carlos Cuesta é o melhor zagueiro do Vasco e tudo mais, que o Carlos Cuesta é muito melhor do que os outros concorrentes dele. Mas, sinceramente, hoje o único zagueiro do Vasco que é minimamente confiável se chama Robert Renan. E quando a gente olha para escalações como, por exemplo, o Tietê, que é inacreditável esse cara receber tantas oportunidades com a camisa do Vasco por tantos minutos, e quando a gente vê também 5 minutos de Ramon Rick, olha para o que o Tietê fez em campo, é difícil conseguir explicar e é difícil conseguir aceitar que a base do Vasco tenha tantas poucas oportunidades em relação a outros atletas que, ano após ano, desde que chegaram, não conseguem corresponder. Brenner, camisa 9, camisa 7, camisa 11, ponta, segundo atacante, em nada funciona. E hoje até Léo Jardim, que vinha em crescente, que vinha melhorando, que vinha sendo participativo, principalmente nos resultados positivos do Vasco, conseguiu cometer uma falha grotesca. É muito complicado a gente analisar essa partida sem olhar para o que aconteceu como um desastre. Às vezes a gente fala no futebol que é o tipo de jogo que é para esquecer. Não, não é para esquecer, não. É para lembrar.
É para lembrar de alguns jogadores que não têm condições de continuar recebendo tantas oportunidades. É para lembrar que, mais uma vez, Renato Gaúcho escala errado e dessa vez também mexeu errado. Quando olha para também as peças que o Vasco perdeu por conta das suspensões, percebe-se que esse time é muito dependente de Thiago Mendes, é muito dependente de até mesmo uma criação do Rojas, e hoje nem Spinelli teve para poder pelo menos incomodar os homens da frente. Então, quando a gente fala sobre desastre, é um desastre na parte técnica, é um desastre na parte tática, é um desastre na parte coletiva, é um desastre na parte individual e é um desastre também do comandante. 4-1 para um Internacional que está longe de ser um bicho-papão, 4-1 com lances bizarros protagonizados pelos seus próprios atletas. Vamos ouvir o que o Renato Gaúcho tem a dizer. Vai deixando o seu like, vai ativando as notificações, vai se inscrevendo no canal do Pedrosa, porque hoje vai ser rápido. Eu não vou perder tempo com o que aconteceu hoje, porque a grande verdade é que a gente só pode falar uma coisa: desastre. Esquecer não. Tem que lembrar. Tem que lembrar. Eu nem sabia que ele tinha falado isso na coletiva. Eu sempre prefiro ver a coletiva junto com vocês. Não sabia. Definitivamente não sabia. Tava gravando minha crônica, falei a mesma coisa na minha crônica lá no Instagram, @lucaspedrosa94, @canal do Pedrosa, e aí ele inicia a coletiva falando que tem que esquecer. Esquecer não, tem que lembrar o que aconteceu hoje. A vergonha que aconteceu hoje. Tem que lembrar. Só que, só que o Tietchan não acompanha ninguém. Só que o Tietchan não marca ninguém. Só que o Tietchan não trabalha em momento algum sem a bola. O Tietchan hoje ainda entregou o gol para o Internacional. Sinceramente, galera, assim, sinceramente, eu vou trocar uma ideia aqui muito sincera com vocês. Pô, cara, vocês acham normal o treinador repetir as mesmas histórias, as mesmas respostas, os mesmos questionamentos são respondidos da mesma forma? Sim, é um discurso pronto, cara. É um discurso protocolar. E assim, é muito importante a gente deixar claro que hoje, na minha opinião, tá? Na minha opinião, você tem mais responsabilidade dos atletas, que de fato falharam de forma bizonha, do que do treinador. Tá? Na minha opinião, se você for olhar o jogo de forma geral, o desastre que foi o Vasco em campo tem mais a ver com a individualidade dos jogadores, de um Léo Jardim que cometeu a falha que ele cometeu, de um Hugo Moura perdido em campo, de um Tietchan perdido em campo, entre tantos outros que a gente pode falar aqui, do que do treinador. Mas uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Pintinho com pintinho, patinho com patinho. As coletivas do Renato, quando o Vasco perde, são um desastre junto com o time, pô. É muito cansativo. É sacal. É sacal. Aí a pessoa vai falar assim, porra, ai, mas o Pedrosa, poxa, o Pedrosa não gosta do Renato. Ah, porque o Pedrosa critica o Renato. Ah, gente, pô, pelo amor de Deus, cara. Não é possível que o torcedor do Vasco olhe uma coletiva dessa, escuta o que o treinador fala. Coletiva após coletiva, é a mesma história. Sempre tirando a própria responsabilidade das ações. Ah, não importa quem eu escalei, o que importa é a atenção. Não importa quem você escalou, sim. Porque um treinador que acha que falta de atenção é muito importante no futebol, ter atenção é muito importante no futebol, e eu concordo plenamente com ele, que o futebol é 50% atenção, 50% linguagem corporal, 50% intensidade, e escala o Tietchan, porra, ele é no mínimo, contraditório. Ele é no mínimo incoerente. Entendeu? No mínimo incoerente. Porque eu tento entender ainda como é que o Marino faz o jogo que ele fez na última partida, participando, dando assistência, sofrendo pênalti, e o Renato prefere escolher o Tietchan. Ele prefere o Tietchan.
Porque parece que quem joga bem no Vasco não pode ser titular. Quanto tempo que o Adson teve que jogar, entrega, entra, vai bem, para poder ganhar 1, 2 chances como titular? Quanto tempo que o Marino, agora, depois do jogo que ele fez, poderia ter entrado no jogo de hoje? E quando eu falo isso, sem a bola também, o Marino fez um jogo participativo na última partida dele. Participativo, indo bem contra o Paysandu, marcando sem a bola. Para colocar o Tietê, o que o Tietê fez pelo Vasco para ser titular absoluto do Vasco? Ou você reclama que o time não tem atenção, não tem intensidade, que o time entrou dormindo, que o time entrou desfilando, ou você coloca o Tietê em campo. Porque as duas coisas não funcionam, pô. Aí é impossível você não olhar para essa coletiva e não se revoltar, porra. Aí vai ter uma página imbecil que vai pegar aqui, vai cortar. Ah, porque o Pedrosa não gosta do Renato. Vai pro caralho, porra. Cara, acho que muito o grupo tá fechado. Acho que o Pesolano fala muito disso, dele. Ele muda muito a escalação, então ele sempre quer todo mundo 100%. E como eu disse ali, acho que o brasileiro ele te pede muito disso, porque tu vai fazer grandes jogos contra grandes equipes e dentro de casa e fora de casa. Então cada jogo vai pedir uma escalação, então acho que todo mundo tanto fechado, um grupo unido e um grupo todo mundo ligado, acho que isso daí te ajuda muito para você conquistar os pontos. O Vasco tem uma noite para esquecer no sábado, ao ser derrotado por 4-1 pelo Internacional no Beira-Rio. Mais do que o placar que preocupou o torcedor vascaíno foi a atuação abaixo do esperado da equipe, que pouco conseguiu produzir durante os 90 minutos. O Vasco encontrou dificuldade desde o início da partida, o time apresentou problemas na marcação, sofreu com os espaços cedidos pelos lados do campo e teve pouca criatividade ofensiva. O Internacional aproveitou a desorganização defensiva do Vasco e controlou completamente o jogo. O Vasco deu muito mole mesmo. O primeiro gol da partida saiu no primeiro tempo com o Carboneiro, marcou aos 21 da primeira etapa, após falha de posicionamento defensivo vascaíno. A partir disso, o Vasco perdeu a intensidade e viu o adversário crescer dentro da partida. Sem conseguir trocar passes com qualidade dentro do campo, a equipe pouco ameaçou o goleiro rival ainda no primeiro tempo. Alejandro Benarbey ampliou aos 25. Na segunda etapa do jogo, o cenário continuou o mesmo. O Inter seguiu pressionando e encontrou facilidade para passar pela defesa vascaína. O Vasco demonstrou pouca reação, errou bastante na saída de bola e sofreu defensivamente em praticamente todas as chegadas do time gaúcho. Bernabé marcou seu segundo gol e terceiro da partida aos 16 minutos do segundo tempo. Carboneiro também marcou outro gol no jogo e o último do Colorado aos 39. Essas foram as notícias do Vasco. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e até a próxima notícia do nosso Vascão.